Saúde. Então, vamos lá. O tempo será 1000 dividido por 0,5, que, né, fazendo a divisão da calculadora, quanto que deu mesmo, Anderson? É o Everton. 2.000 segundos. 2.000 segundos. 2.000 segundos. Pessoal, e se eu quisesse, se eu quero saber quanta o 2.000 segundos em hora, se eu quiser passar para horas, não vou passar para horas, não. Primeiro para minutos. E se eu quisesse passar para minutos, como é que eu faço, pessoal, engenheiro? Divide por 60? Um minuto, sempre lembrando, né? Um minuto tem 60 segundos. Né? Certo? Deixa eu admitir a Flávia aqui. Né? Um minuto tem 60 segundos. Né? Então, eu vou pegar... Né? O minuto, pessoal, sempre diminui, porque ele é uma grandeza maior. Né? Então, eu vou pegar o 2.000 segundos e vou dividir por 60. Alguém faz essa conta para a gente aí? Vai dar 33, professor. 33? 33 seguido de uma dízima. Qual? 30, qual dízima? 33, 3, 3, 3. 3. Dízima periódica. Dízima periódica. Então, vai dar 33,33 minutos. Né? Vai encher rápido, né? Certo? Vai encher até rápido, né? Em meia hora vai estar, a caixa d'água vai estar cheia. Né? Não é. Não é tão demorado assim. Certo, pessoal? E se eu quisesse, por exemplo, né? Se eu quisesse transformar minutos, né? Se eu tenho lá 70 minutos, se eu quero transformar em horas, eu divido por... Divide por 60. Divida por 60 de novo. Né? 1h10. Dividindo isso dá quanto? Quanto que dá isso, pessoal? Vamos lá. 70 dividido por 60. Dá 1,1666, assim vai. É 1. Só que esse 16 é a porcentagem, né? É 1,17. Não, é 1,17 horas. É 1,17 horas. Né? Certo? A Daniela está entrando. Né? Então, vamos voltar aqui em cima. Então, nós partimos o primeiro da nossa, para poder aparecer na gravação, né, pessoal? Na capacidade, né? Na capacidade, vamos agora fazer o seguinte, ó. Eu tenho lá, não, vou fazer aqui mesmo. Ó. Você tem lá, né, teu reservatório, né? E ele tem uma capacidade de 10 metros cúbicos. Né? De água, de novo, tá? E
eu tenho uma vazão, pessoal, de 5 litros por segundo. Quanto tempo vai demorar para encher essa caixa d'água, pessoal? Dois mil segundos, professor? Quem falou? É o Everton. A Everton, então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui, Everton, senão tu ganha mais 100 pontos também. Vou deixar teu nome anotado aqui. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós temos que fazer o quê, ó? Nós temos que ajustar as unidades, ó. O volume da caixa d'água, do reservatório de água, está em metros cúbicos e a vazão está em litros. Né? Então, qual que seria o ideal? Vamos passar metros cúbicos para litros. Né? Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Né? Quem está entrando aí, pessoal, só me posiciona para ver que está. Está todo mundo entrando pelo AVA? Boa noite, professor. Eu acessei pelo link aí que os colegas postaram no grupo aí. Ah, que seja, alguém deve ter pedido para a Eugênia. É isso? Eu não sei, um colega que postou aqui, eu acabei de entrar para ver algumas mensagens aqui, acabei clicando e acessei a aula. Ah, legal. Será que tem mais a gente, né? Mais alguém nessa condição? Sei não, Hein? aguardar mais um pouquinho, né? É. Com o tempo, o problema é que vai perdendo a aula, né? E vai perdendo o ponto, ganhar os pontos também que estão cobrando já. Né? Aliás, Essa pessoal, parte aí não é ruim. esqueçam de Oi? fazer. Oi, fala. Então, o meu, eu falei com a Eugênia lá, eu tô com um problema. Eu acesso o AVA, só que o portal, quando eu vou acessar as atividades, fica carregando e sai simplesmente da página. Aí eu vou, reinicio de novo com a minha senha, login, e aí eu consigo fazer tudo, menos a parte das atividades. Aí quando foi ontem, eu consegui acessar uma atividade. Aí ela falou assim Entendi. que eles ainda estão mexendo ainda. Entendi. Espero que com essa semana, hoje é quinta, já semana que vem já esteja tudo tranquilo aí. Eu também Deixa eu preciso fazer falar. o AVA, não fiz nada. Então, inclusive nós temos até o dia 28, já está com 200 pontos todo mundo realizado, tá? Eu peço que vocês entrem, para quem está conseguindo acessar, obviamente, né? Que vocês entrem no desafio a nota máxima para fazer. É obrigatório para todo mundo, né? Façam lá. Assim também já tiram os pontos, chega no final do ano, agora é Ok, Natal, né? E a gente já toca o barco aí, tá, pessoal? Então, beleza. então cadê a nossa aula aqui, ó? Aqui, ó. Então tem que passar, pessoal, passar o metro com vocês que vão comprar, né? Muita gente já vai comprar a caixa d'água, né? Lá na Sodimac, na Leroy, na Telha Norte, na CIC, aonde mais? Chega lá, eu vou comprar uma caixa d'água de 1.000 litros. O que quer dizer 1.000 litros, engenheiro?
1.000 litros alguém sabe? Um metro cúbico. É o volume da caixa d'água. É o volume da caixa d'água, que, mudando a unidade para a unidade internacional, 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Se a pessoa tem 3 caixas d'água de 1.000 litros na casa dela, ela tem reservatório, né? Reserva de água de 3.000 litros. Né? Se tem 2 caixas d'água, tem 2.000 litros. Tem uma, tem 1.000 litros, né? Coisa que nós vamos aprender a dimensionar, né? Se já não estão aprendendo, né? Com a professora, né? Clarice, né? Instalações hidrossanitárias, já estão fazendo? Eu ainda não. Entendi. Eu só tenho 3 matérias, professor. Tá. Então, pessoal, ó, na hora que você está comprando aquela caixa d'água de 1.000 litros, né? Aquela da Tigre, né? Que tem uma tampa bonita aqui. Ela fala que está a 1.000 litros, é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Porque aí vai no marketing, né? Você falar que é 1 metro cúbico, a caixa tem mais um só, aí eu não vou comprar. Agora, você fala que tem 1.000 litros, a pessoa, não, essa tá boa. Né? Acontece essas coisas, né? Então, aqui, ó. Então, o volume desse nosso reservatório aqui, ó, se ele tá com 1.000 litros, com 10 metros cúbicos, na hora que eu passar para litros, vai dar 10.000 litros. Né? Teremos, então, a capacidade da caixa d'água, né? A capacidade dela, né? Então, deixa eu escrever melhor isso. Vamos colocar aqui o volume da caixa d'água, então vai ser de 10.000 litros. E aí você tem a vazão, que é 5 litros por segundo. Certo, Gero? E daí nós sabemos que a equação da vazão é volume pelo tempo. Aí se substitui as grandezas, né? A vazão é 5, o volume é 10.000 e o tempo é aquilo que nós queremos achar. O tempo está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. 10.000. Está multiplicando, o 5 passa para lá dividido. Que dá a resposta que o Everton falou de 2.000 segundos. Né? Eu sei que como eu sei que é menos de 1 hora, porque para ser maior que 1 hora, esse tempo teria que ser maior que 3.600 segundos. Então, em menos de 1 hora, com essa vazão de 5 litros por segundo, esse reservatório vai encher. Deixa eu deixar aqui desse lado, que é melhor. Né? Então, vamos, então. Que nós já. Né? Então, nós estamos entrando aqui, ó, pessoal. Né? Já fizemos 2 aulas, né? Seção 1, definição e propriedade dos fluidos, a 1.2, estática dos fluidos. Estamos agora na 1.3, já encerrando a unidade 1, né? Encerrando a unidade 1 e já vamos para a unidade 2. Então, nós vamos começar a cinemática dos fluidos. Tá? Que está nessas questões aí, pessoal,
que está nessas questões aí que nós vimos encher caixa d'água, né? Completar reservatórios de água, de gasolina, de álcool, né? Tudo isso aí é a parte dinâmica, a cinemática dos fluidos, tá? Então, o que trata a cinemática? Agora, uma parte conceitual, né? Para a gente dar uma analisada aí, né? A cinemática dos fluidos, também chamada de hidrodinâmica, é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda, obviamente, né? Fluidos em movimento. Certo? Fluidos em movimento. Né? Numa tubulação. Porque o parado nós vimos na aula passada, lá naquela questão do macaco hidráulico, ali o fluido está, né? Aquele medidor de pressão de tubulação, né? Que tinha que entregar, que tem que entregar, valendo nota. E agora nós entramos na hidrodinâmica. Então, a hidrodinâmica é dividida em duas grandes áreas de estudo. A hidráulica, né? Que é o foco dessa sessão, né? Que estuda líquidos em movimento. E a aerodinâmica, né? A aerodinâmica, né? Ela estuda quem? Os gases em movimento, pessoal. Os gases. Por exemplo, os princípios da cinemática dos fluidos, ó, são utilizados, por exemplo, no cálculo de evasão de petróleo em um poço, né? Ou através de gasodutos, né? Então, vamos calcular a vazão. Né? No cálculo de perda de carga, que nós vamos aprender perda de carga, né, em sistemas de bombeamento. Nós vamos aprender aqui a calcular perda de carga, né? Que a perda de carga é aquela questão, né? Aquela questão que a gente... Nossa, tem duas câmeras. Que a gente estuda, por exemplo, você tem a caixa d'água na parte superior, né? É mais fácil tratar de edifício residencial, né? Porque a gente tem experiência de onde a gente mora. Se abre lá a torneira, não tem pressão. Né? Quantas situações dessa a gente, né, vivencia? Muita gente quer colocar um pressurizador na rede para aumentar a pressão. Uma vez eu fui chamado para fazer a mulher queria instalar vários, uma casa enorme, estava sem pressão. Eu fui lá, o que aconteceu? Eu percebi que o encanador dela, o instalador lá, ela fez o caminho da tubulação, né? Fazia a curva para lá e descia, desviava daquilo, disso no forro da casa, né? Até descer para o ponto de consumo. E esses caminhos de tubulação, pessoal, é onde ocorre a perda de carga, né? O atrito entre as paredes da tubulação, né, gera uma perda de pressão. A mudança de direção do fluido dentro da tubulação, num cotovelo, numa curva, ou no meio do caminho, registros, tudo isso vai ocasionando uma perda de pressão. E muitas... Oi. Essas perdas de carga, eu cheguei a ver uma vez uma tabela e cada cotovelo, curva, válvula, né, tanto esfera quanto wafer ou o diâmetro, influencia e você tem que acrescentar lá nos cálculos, né, dimensionar mesmo a tubulação para a seleção da bomba, justamente para poder atender isso aí, né, porque normalmente a pessoa tem um ambiente onde precisa impulsionar uma água para um reservatório na área superior e
E quando chega, a água já não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma pressão que sai da bomba, justamente por esse tanto de influência que tem na linha, né? E Sim. sem levar em consideração o vazamento. Então, essa perda de carga é mais para seleção de bomba, né? É para seleção de bomba. E nós vamos fazer isso aqui. No próximo unidade, nós vamos calcular a perda de carga, né? A perda de carga ao longo da tubulação, né? E a localizada, que é justamente nas conexões. Né? Sim. Nós vamos calcular isso, a perda de carga. Nós vamos usar as tabelas de perda de carga, de atrito, do material que você usa, se é PVC, se é aço. Isso nós vamos fazer tudo aqui no curso. E o tipo de Selecionar a bomba também, né? E o E tipo o de tipo de bomba bomba também. também, né? Às vezes seleciona a tubulação do jeito correto, mas o modelo da bomba não é adequado para aquele serviço, né? Sim, sim. Exatamente, né? Tem a pressão, né? Não consegue fazer a sucção, né? Professor, uma Correto. dúvida aqui. Oi. Essas atividades que você passou, tem no AVA lá para mim fazer? Ou você já passou para alguém? Como que tá? Tem no AVA para fazer. Sim. Tem no AVA. Depois você dá uma olhada lá. Mas não se preocupa, Marcos. Seu primeiro dia aí hoje, a gente vai acertar tudo aí, tá? Não, tudo bem. Fica tranquilo, não vai. Se preocupa sem se preocupar. Mas tá bom, então, obrigado. Cara. E o que eu ia falar também, pessoal, isso não é só com a parte de água, viu? Ocorre em sistemas de ar-condicionado, você tem as perdas de carga, você tem o ar-condicionado, aqueles dutos de ar-condicionado. Na hora que tem as curvas, tem as perdas de cargas também. Daí você tem que fazer o balanceamento do sistema de ar-condicionado para que todas as bocas de ar tenham o mesmo insuflamento de ar-condicionado. Né? Aí você tem que fazer o insuflamento, fazer o balanceamento. E as perdas de carga, como nós vimos, acontece com o fluido e com os gases também. Né? Acontece com os dois aí. Boa noite, professor. Boa noite, Olavo. Isso daí seria a sangria do sistema? A sangria do sistema é a presença de ar, né, na tubulação. Isso. Não, isso não seria a sangria do sistema. A sangria do sistema é você fazer a purga do sistema para eliminar o ar. Né? Você já ouviu falar isso em algum lugar ou não? Sim, na verdade, para mim é até bem comum. Tanto no sistema de arrefecimento de um veículo, na própria tubulação de água, depois que você acaba de instalar ela só vai ter pressão de água depois que você fizer a sangria de ar. Senão, que até acontece muito em quem instala a caixa d'água, depois fala assim, putz, minha casa ficou sem pressão de água, mas por não ter feito a sangria de ar no sistema antes. Ou por ter feito uma instalação muito mal feita sem o nível, a queda da água correta para ter vazão. Entendi. Mas você faz sangria também? Desculpa, não entendi, Você professor. faz sangria em caixa d'água também, essas coisas de instalação ou não? Só... Só em casa. Em casa eu curso isso aí e tudo, mas Então, mas como é que profissionalmente não. você ensina a gente como é que você faz aí? É bem básico, professor. Você vai no ponto mais baixo da casa, solta, tira a torneira, tira ela da parede e deixa a água descer, né? Quando tiver saindo só água e compressão, Tá bom. e faz de preferência eu faço isso com todas as torneiras da casa, começando das mais baixas para as mais altas. Mas finaliza pela que tiver mais na casa. Tá. Porque eu faço muito em sistemas de ar-condicionado, né? Mas sistemas enormes, né? Lá a gente chama de purga, né? Ah, sim. Né? Chama de purga para tirar o ar que tem na tubulação de água gelada, né?
imagino que seja mais complicado. Eu cheguei a não, ver, a ver um é vídeo. demorado. Você viu? Na verdade, precisa de ter uma máquina específica, né, para conseguir fazer esse processo. E principalmente quando não congela dentro da tubulação, né? É que ele faz o vácuo lá dentro, né? Ele Isso. começa a fazer o vácuo na tubulação. Mas é interessante, esse da casa é principalmente importante aí na parte mais baixa, né? Que pega daí toda a parte da instalação, né? Legal. Ótimo, ótimo. Professor, Oi. Fala, Edgar. você estava falando aí da perda de carga de ar aí, né? Outro dia eu fui no supermercado, aquele atacadão, e tava. Agora a gente aprende a olhar para as estruturas, né? Isso eu já fazia já um hábito antigo. Olhando na parte superior, eu via que o tubo de ar, né, de descarga de ar, justamente para fazer essa ventilação do ambiente, ele tinha uma redução no Insuflamento, tá? Exatamente. Então, assim, o ar era criado Insuflamento por de uma água caixa gelada. centrífuga. De ar gelado, de ar frio, fala. Fala. O ar era criado por uma caixa centrífuga, né? E aí mandava para a tubulação, uma determinada distância, ele tinha um diâmetro, depois ele tinha uma redução cônica, aí permanecia num diâmetro até uma certa distância, e lá no final tinha uma outra redução também para manter a mesma velocidade. Agora, quando você mencionou, eu lembrei dessa, que é muito comum e é muito usado isso aí, né? Quando é muito extensa a linha. É o escalonamento de tubulação, né? Sim, correto. Eu sou engenheiro mecânico e civil, né? Então eu trabalho com ar-condicionado também, né? Então você é perigoso. Deixa eu ver, faz exatamente isso. Ele a gente faz o escalonamento do duto. Por quê? Quantas vezes você vai num lugar, senta, às vezes trabalhando no escritório, naquele ponto toma um puta vento de água, tira até despenteia o cabelo de água de ar gelado. E o outro ponto lá, o outro funcionário está morrendo de calor. Né? E o duto é o mesmo. O duto é o mesmo. Provavelmente, ou precisa fazer uma regulagem no damper, de regulagem de vazão, né? Ou não foi feito o balanceamento do sistema, né? Ou não tem o escopo. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente perde obra aí de instalação de ar-condicionado porque o preço do outro é mais barato. Só que o outro não pôs no preço dele, nem vai falar que não orçou o regulador de vazão. Daí a instalação, o cara não põe o damper, regulador de vazão, que fica escondido lá dentro da grelha. E o que acontece? A obra dele é mais barata, mas ele não está entregando aquilo que está no projeto também. Sim. Certo? Ele não está entregando aquilo lá. É por aí mesmo, né? E daí o cidadão que contratou o mais barato, daí, né? Quantas vezes eu fui em vistoria, né? Não, porque daí deixa eu só falar mais essa, pessoal, só essa. Então, às vezes, o cara contrata o ar-condicionado certinho, novinho, pegou o preço mais barato, depois, né? Daí não funciona. Não funciona, o sistema não gela, tem um monte de problema. Ele pegou o preço mais barato. Mas, geralmente, as pessoas que não têm conhecimento não sabem o que estão contratando. Daí, eu fui chamado, né, uma vez para fazer uma inspeção lá no Rio de Janeiro, no sistema aqui de ar-condicionado. Fui lá para o Rio, fazer a vistoria. A principal coisa que eu vi foi essa. O instalador não colocou em nenhum ponto de insuflamento do ar gelado, do ar frio, não colocou o damper para fazer o balanceamento. E não colocou grelha, aquela de 4 vias, em alguns lugares era grelha de uma via só. Né? Não fez retorno ao retorno do ar, né? Não tinha retorno, não tinha escalonamento de duto.
né? Se a pessoa tem que... Na hora que aquela pessoa... Ela deveria ter chamado uma pessoa que conhece projeto de ar-condicionado no começo da contratação, para verificar se aquilo que estava sendo contratado estava de acordo com o projeto. Não. Foi lá e esse é o mais barato, contratou. O cara fez, recebeu, gela algumas áreas, outras áreas fica quente, né? Outro lugar não para, a velocidade de insuflamento é tão alta que não para papel na parede, na mesa. Aí é complicado, hein? Mas acontece. Acontece, pessoal. Então, nós vamos ver também essa parte de perda de carga, né? Por isso que tem que ter um engenheiro, uma pessoa habilitada, um mecânico, um engenheiro, né, de produção, que acompanha as coisas, que também faz, né? Por exemplo, na parte de acompanhar a execução da obra de um ar-condicionado, né, ele poderia ter chamado um engenheiro de produção, né? Acompanharia o projeto, os processos, que é um sistema enorme, né, pessoal? É um prédio. Tinha torre de resfriamento, chiller, e assim vai. E na modelagem do escoamento, através de um corpo aerodinâmico, como um automóvel, né? Aquele escoamento, né? Em cima do veículo, né? Por exemplo, eu fiz um estudo, né, há muito tempo atrás, com o Fusca, né? E pela aerodinâmica, pessoal, então, o Fusca a 120 km por hora, o peso dele era de 40 quilos. Devido, né, ao escoamento aerodinâmico, né, tinha um empuxo do ar, né, aquela questão da asa do avião, que a gente chama de empuxo, né? Jogava o carro para cima, né? Aqui o vento passa embaixo do veículo, tem uma queda de pressão, né? Se tem a queda de pressão, a pressão aqui atmosférica é maior. O que ela faz? Ela joga o carro para cima. Nisso que jogava o Fusca, isso foi no Fusca, ele ficava com um pezinho de 40 quilos. Então, qualquer ventinho lateral saía, né? Então, por isso que às vezes, não pode, o veículo não pode correr para o veículo, falta de segurança, não tem segurança porque a 120 por hora, pelas questões de efeito aerodinâmico, ele equivale a uma massa de 40 quilos, né? Então, não é? Vou seguir aqui, ó. Nossa, ferrou, hein? Para iniciarmos o estudo da cinemática dos fluidos, precisamos saber como analisar o comportamento de um escoamento de um fluido, né? Então, ele fala assim, deixa eu passar algum outro. Não, né? Então, é aqui, ele fala aqui, pessoal. Né? Que é a quantidade, né? Esse método é utilizado quando escolhemos um volume de controle, que é uma quantidade de volume ou região de espaço, através da qual há um fluxo de massa, né? Ele está dizendo aqui, é uma coisa simples. É um regime de controle. Há um fluxo de massa aqui dentro, né? Quanto à classificação do escoamento em relação à variação do tempo, temos dois tipos de escoamento. O escoamento permanente,
que é o escoamento permanente? Olha, você tem um abastecimento aqui de fluido e tem o consumo aqui, né? Esse abastecimento mantém o nível constante. Então, esse é o regime permanente. E aí nós temos, né, o regime variado. E aqui que não tem o abastecimento aqui, ó. Não tem esse abastecimento. Portanto, né, ó, no tempo T0 está nesse nível, no tempo T1 está no nível T2, né? E o volume saindo aqui, né? Então, esse é o regime variado, né? Então, às vezes, numa atividade, ele vai falar, o regime é permanente. Então, isso já quer dizer para você que o nível desse reservatório aqui é constante, tá? Ok. Ó, tem-se, né, no regime permanente, as propriedades do fluido não variam em relação ao tempo, né? As propriedades do fluido, né? Que nós vamos ver isso daí. No regime variado, as propriedades do fluido variam em relação ao tempo, tá? Osborne-Reynolds, né? Olha aqui, ó, de 1842 a 1912, né? Nesse tempo ele já via isso. Foi um matemático e cientista britânico que contribuiu em diversas áreas, como eletricidade e magnetismo. Em mecânica dos fluidos, né, para vocês vão já entender agora, né? Na mecânica dos fluidos, ele foi pioneiro no estudo sobre regimes de escoamento, introduzindo o número adimensional chamado número de Reynolds, né? Que todo mundo já ouviu e alguns temem, né, calcular o número de Reynolds. O que ele quer dizer quando fala adimensional, pessoal? Ele quer dizer que não tem unidade, né? É um número puro, né? É um número puro, não tem unidade. Não é como a medida 3 metros, o tempo 2 segundos, né? Ele é um número sem uma unidade. Além disso, ele também formulou a teoria moderna, que hoje usa até hoje, da lubrificação. Né? Opa! Então, ele fez isso também, né? A teoria moderna da lubrificação foi ele que criou e é utilizado, né? Certo, engenheiros? Estão sobrevivendo aí? Engenheiro, Sim. sobrevivendo? Opa! Então, tá bom. E aqui um escoamento, né? E todo mundo já viu, ó. O laminar, depois passou por um de transição, né? Depois temos o turbulento, né? Esse é um experimento que a gente também faz vai fazer na faculdade, né?
laminar. Transição e começa o turbulento. Agora, engenheiro, vamos só, né? O mais importante que fazer é entender alguma coisa aí. Qual que é o melhor, né? Pegadinha, né, pessoal? Cuidado que é pegadinha. Qual que é o melhor regime de escoamento que você tem? Hein? Qual que seria o melhor regime de escoamento, engenheiro? O laminar, de transição ou o turbulento? Não depende da aplicação, professor? Quem falou? Edgar, né? Edgar. 100 pontos para Edgar. Depende da sua Obrigado. aplicação. Depende da sua aplicação. Daí, você vai falar assim, poxa, mas onde eu vou precisar de um escoamento turbulento? Alguém que quer falar? Onde eu uso necessariamente um escoamento turbulento? Admissão de motores a combustão. Você precisa fazer uma mistura homogênea, né? Isso. Você precisa fazer uma mistura perfeito. Perfeito. Quem falou? Foi o Everton. Everton. Mais 100, Everton. Outro exemplo. Trocador de calor. Né? Não tem aquela unidade externa do sistema de ar-condicionado? Como é que chama Sim. mesmo a unidade externa? Condensadora. A condensadora. Então, ali você põe um ventilador forte, incidindo ali no trocador de calor. Porque as trocas de calor, né, são mais eficientes se você tiver um escoamento turbulento. Né? Você tem mais Professor, partículas. Oi? Fala, Miguel. isso se aplica a torres de resfriamento também, porque ele ocorre com troca térmica, né? A água caindo por gravidade com a sucção do ar frio do ambiente externo, né? E no momento que o ar passa pela água, ele faz a troca térmica, fazendo a refrigeração natural. Então, nesse caso, também seria uma condição turbulenta, né? Tem uma condição, porque você tem lá aqueles acessórios que faz a água se separar. Vamos dizer assim, um sprinkler, né? Você tem lá um elemento borrifando água e o ar sendo puxado contra a corrente e na parte superior o nível de irrigação. E nesse borrifamento de água, você cria mais contato da água com o ar e tem uma troca de calor mais eficiente. Né? Sim. Inclusive, quando está sujo lá, né, não pode cair... A água tem que cair... Né? Tem que cair... Eu esqueci o nome do... Pois eu lembro. Um dissipador, né? Na verdade, ela... É um quando a água chuveiro impregna, lá, né? É um chuveiro. É um chuveiro lá, só que tem um bico nome. aspersor, professor. Hã? Bico aspersor. É um bico aspersor. Então tem que limpar para que não comece a cair água muito junta, né? Você tem que cair água espalhada, porque você vai fazer um escoamento ali da água turbulento, e quando você tem a turbulência, a matéria bate mais com matéria e tem mais troca de calor, e você tem um resfriamento mais eficiente. Né? Nesse caso é complicado, né, professor? Porque a água, ela gera organismos, né? Legionela? E aí não. Nos bicoaspersor passa a corrente de água, um fluxo corrente. Mas nem sempre a água imagina assim, uma água de aquário, né? Chega um certo tempo, ela está incrustando. Então, mas essa água tem produto químico para evitar incrustamento. Incrustação. Sim, mas assim, considerando sempre que o ambiente seja favorável, né? A água distribuída uniformemente e a condução do ar no mesmo valor projetado, né? Na constante. Sim, tem. Aí dá para fazer a troca térmica, fechando a área concentrada, tipo igual o lavador de ar, é o mesmo procedimento, só que na horizontal.
Exatamente. O lavador de ar é assim, né? Passa o Sim. ar no chuveiro, né? É isso mesmo. E lava o ar, né? Gasta uma água do caramba também, lavador de ar. Em alguns Tem uma bomba de sucção e recalque, né? Para fazer o processo desse jeito, né? Captação leiteira também. Então, mas a água não pode ser a mesma, né? Não, ele sai do tanque coletor, depois de ter feito a troca, passa por um processo de restauração e limpeza, né? Onde divide lá o procedimento. Separa Aí é o adicionado esse químico, aí é adicionado o químico e flocculante, volta né? para a linha para fazer o processo, exatamente. Diminuiu muito, porque anos atrás não tinha, né? A água ia Não, isso é embora. tecnologia, né? É tecnologia, deve ter uns 15 anos, eu acho. Antes não, o cara desligava de tanto que ele gastava de água, né? Até motores, né? Hoje nós temos um inversor de frequência, né? Antigamente você não tinha. Tava calor, você tinha que ficar ligado. Tava frio, tinha que ficar ligado. Hoje você tem um inversor de frequência, controla ele e de um painel de uma sala de máquina o operador faz tudo. Só para o pessoal que está vendo, o inversor de frequência ele consegue alterar a rotação do motor, né? Sim, Então correto. você, conforme a necessidade, você põe uma rotação do motor menor, né? Fica em função do uso do equipamento lá. Só para deixar o pessoal, né? Beleza, é isso aí. Tá boa aula, hein? Tô aprendendo bastante, galera. Professor, apertei o botão aqui sem querer, tá? O que aconteceu? Nada, né? De mãozinha? De mãozinha? Não, foi o de... Acho que para manipular a aula, alguma coisa do tipo aqui. Tá. Não, é por isso que andou aqui, não faz mal. Perdão. Não tem problema nenhum, acontece. Vamos ver aqui, então, o número de reinos, né? Como é que calcula o número de reinos, né? Essa é a fórmula do número de reinos. Que é o quê? A massa específica, né? Bom, eu tenho... Aqui no... Vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Isso que eu queria. É a massa específica. Como é que a gente calcula o número de reinos, pessoal? É a massa específica do fluido, a velocidade média do escoamento, o diâmetro da tubulação e a viscosidade dinâmica, né, do fluido também. Se for a água, é a massa específica da água e a viscosidade dinâmica, né, da água. Agora, nós sabemos, né, nós temos a seguinte informação, que a viscosidade cinemática é igual a quê? A viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, né? Então, daí, né, ele vem aqui, substituiu, pegou esses dois itens aqui e já colocou diretamente a viscosidade cinemática. Tá? Então, se você tiver a viscosidade cinemática, para calcular o número de Reynolds de um escoamento, você já pode usar esse aqui. Então, ele depende, lógico, do fluido, né, que está escoando dentro da tubulação, da velocidade média do escoamento e do diâmetro da tubulação. E aí você determina o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds, se aquela fórmula der menor que 2.000, nós temos um escoamento laminar. Se ela tiver aquela equação tiver, o resultado dela for entre 2.000 e 2.400, nós temos o
escoamento de transição. Se for maior que 2.400, nós estamos com o turbulento aqui, como podemos ver a imagem aqui, né? Então, é uma questão de fazer cálculo aí, para determinar esses valores aí. Ligar tinha caído, eu acho. Hã? Oh. Tá, vamos lá, vamos seguir. Escoamento, um exemplo de escoamento laminar, né, sobre um aerofólio, né? Sobre um aerofólio, né? No escoamento laminar, né, porque no aerofólio você não pode ter um veículo. Se você tem num veículo um escoamento sob o aerofólio, um escoamento turbulento, o carro não vai ter controle, certo? Se tem um escoamento turbulento aqui, ó, o carro provavelmente vai levantar voo, né? No regime de escoamento laminar, o fluido se move de forma suave e organizada em camadas ou lâminas, não havendo mistura macroscópica de camadas adjacentes do fluido. Quer dizer, essa camada vai aqui suar e continua, né? Não tem assim uma troca de camadas, né? Então é assim, no aerofólio, para manter a estabilidade do veículo, né? Tem que ser dessa maneira aí. Professor, Oi. agora perguntando na íntegra, o senhor acha que funciona mesmo num aerofólio de carro? Porque eu acho que é uma peça tão pequena em relação à proporcionalidade que eu vejo só como beleza. Será que funciona de verdade? Olha, deixa eu... Em carro de rua, né, esses carros nossos aí esse carro de passeio que a gente vê com aerofólio não funciona nada, é só enfeite. Só para enfeitar, né? É só para enfeitar. Agora, de Fórmula 1 funciona, lógico, né? Carro de corrida funciona. Dá Numa o Ferrari, efeito, num Porsche, numa Ferrari da vida, ele proporciona o funciona. efeito. Então, Funciona. Um Porsche, uma Ferrari, um Lamborghini, isso ele funciona. Agora, nesses carros de passeio com aerofólio, não tem efeito nenhum, né? Até eu porque tem imaginei. muita naturalmente já tem muita turbulência, né? E essa turbulência vai encontrar o aerofólio capaz até de prejudicar mais, né? A estabilidade do carro. Não, não funciona. Carro de passeio, certeza que não funciona. É um objeto meramente decorativo. É Até porque eu acho que decorativo. não tem nenhum estudo, alguma coisa que associe o aerofólio ao desempenho esperado. Não, principalmente se ele for colocado fora da montadora, né? Se ele é Imaginei. colocado pelo particular lá, né? Aí não tem, realmente, não tem função nenhuma. Mas eu vou falar para o senhor, na década de 90,
era a sensação do momento. Um carro aerofólio era... Perdi o valor, né? Perdi o valor. Não, mas é verdade, fica bonito, mas não adianta absolutamente nada para carro de passeio, né? E esses veículos já de corrida já tem um estudo, né? Já tem um estudo, né? Sem dúvida. Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, ó. Um líquido de massa específica, né? Um líquido, ó. Vamos fazer junto aí, ó, quem tem calculadora. Um líquido de massa específica, 1.000 quilos por metro cúbico. Né? Sugere alguma coisa, né? Viscosidade dinâmica, 1 vezes 10 a menos 3 newton por segundo por metro quadrado. Escoa com velocidade de 0,1 metros por segundo por uma tubulação de 10 centímetros. Né? Sobre esse escoamento, assinale a alternativa correta. É compressível, é laminar, é invícido, é transicional ou é turbulento? Bom, o que nós vamos fazer? Nós só estudamos aqui, nós só estudamos até agora o número de Reynolds, né? Então, vamos calcular o número de Reynolds, não é? E qual que seria a fórmula do número de Reynolds? Então, o número de Reynolds, né? É P vezes VM. É Rho, né? Vezes Sim. o que mais? Vamos ver. Vezes a viscosidade, né? Não, a velocidade vezes o diâmetro O diâmetro dividido. dividido pela viscosidade dinâmica. Correto. Né? Aí é só colocar os valores, ver se... O primeiro passo, ver se tudo está na mesma unidade. Né? Então, deixa eu escrever aqui. Ó. Não, Então, ó, o Rho é 1.000 quilogramas por metro cúbico. 1.000 quilogramas por metro. Quem que pesa 1.000 quilogramas por metro cúbico, pessoal? Que elemento da natureza pesa 1.000 quilogramas por metro cúbico? A água. A água. Exato. Né? E tem uma viscosidade dinâmica, né? Igual a 1 vezes 10, né? Ele escreveu, ó, a menos 3, que é da água também, Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. A velocidade, né, média do escoamento, ele informa que é 0,1 metros por segundo. Daí a tubulação, né? A tubulação tem um diâmetro de 10 centímetros. Olha, você vê aqui está quilograma, beleza. Nosso sistema internacional é quilograma, é metro, é newton, é segundo, é metro, quadrado, tudo na mesma unidade. O diâmetro está em centímetro. Então, nós temos que passar para metro. O que nós fazemos para passar para centímetro para metro? Nós vamos dividir por 100.
Então, isso vai dar 0,1 metros, né? 0,1 metro o diâmetro, certo? Aí, nós vamos até lá e vamos substituir. No lugar do ρ, que é a massa específica, eu vou pôr 1000. No lugar da velocidade, eu já vou pôr 0,1. No lugar do diâmetro, também é 0,1. E vou dividir pela viscosidade dinâmica, que é 1 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer a conta aí. Pessoal, só um momento matemático, né? Se você tem 1, dividido por 10 a menos 3, isso é a mesma coisa que você pode subir e muda o sinal do expoente. Tá? Você sobe, né? Passa positivo para cima e muda o sinal. Então, façam a conta aí. Façam a conta aí, pessoal. Eu nem sei a resposta quanto é. Dá 0,01, professor. Dividido, você viu? Dividido por 0,3 que eu falei, dividido por 10 a menos 3, ele sobe Não, o coloquei V. 1000, multipliquei por 0,1, depois multipliquei por 0,1 e dividi por 1 elevado a 10 a menos 3. Peraí, deixa eu fazer do outro jeito. Você faz aí do outro jeito. Bom, se eu não tiver feito errado, dá 10.000. Tá, deixa eu só mandar um link para o Sandro. Aí dá 10.000 com ele positivo. Que é positivo, né? Então, aqui, então vai ver, então Isso isso mesmo. daqui dá 10.000, né? Tá. Então dá 10.000. E que, com relação ao número de reinos, pessoal, né? Nós tínhamos, qual que era o número de reinos? Quando era laminar, Esse caso é turbulento, né, professor? 10.000. quando era menor de 2.000, era laminar. Entre 2.400 e 2.000 era de transição, certo? Transição. E quando, né? Turbulento, maior que 2.400. Certo? E deu 10.000, né? Exatamente. Então, como é maior que 2.400, qual que seria a resposta? C? E, desculpa. Escoamento turbulento. Certo? Porque o número de Reynolds é maior que 2.400. Né? Calculamos aqui,
o número de reinos. Professor, o que Oi. seria esse escoamento invícido aí? Eu nunca ouvi falar. Não, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, sim. É que o invícido que ele não tem o escoamento, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Tipo o vidro. É. Né? É isso mesmo. Ó, fluxo de um fluido que se presume não ter viscosidade, né? É chamado um fluxo invícido, né? É exatamente isso. Por exemplo, as pessoas sabem que o vidro ele é um líquido, né? Com uma viscosidade altíssima, né? Certo, Edgar? Desculpa, professor, estava offline aqui agora. Ah, o vidro, né, que nós falamos, o vidro é um líquido, né? Não, Não é? não. O vidro é assim, pô. Professor, eu ouvi falar isso também. É verdade? Essa questão aí dele ser um líquido com alta viscosidade? Sim, exatamente. Ele é o, né? Por quê? Porque o pessoal, né, pegou algumas construções históricas, né? E na hora que eles viam o vidro ele descia assim na base. Tá vendo? Você conseguiu ver o desenho aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui, vou apagar aqui. Então, o cara pegou aqueles prédios de 200 anos, 100 anos, e foi ver as janelas de vidro. E perceberam que na janela, numa seção transversal, o vidro estava assim. É lógico, eu exagerei aqui, né? Então, o que aconteceu? Durante esses 200 anos, o vidro escorre, né? O vidro escorreu, né? Ficou mais fino na parte superior, e na base do vidro ficou mais largo. Então, daí eles descobriram que o vidro é um líquido com altíssima viscosidade. Certo? Entendi, professor. Essa foi nova. Essa eu não sabia, não. Tá? Então, é isso aí. Partiu desse estudo histórico, né? Entendi esse X aqui. Ah, peguei alguma coisa aqui, ó. Ah, tá. Aqui estava corrigindo, né? Então, a resposta realmente é aí, né? Deu 10.000 aqui. É que isso aqui provavelmente deve estar errado em alguma apostila lá, entendeu? Então, eu corrigi aqui. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, de escoamento que a gente denomina unidimensional, né? Observa que na seção aqui da tubulação, ó, a velocidade é constante. Ó, né? Só que aqui é V1 e na outra seção é uma outra velocidade, né? Tá?
Então, é um escoamento que tem uma dimensão só, ele só vai, né, nesse sentido aí. E a gente considera as velocidades constantes. Fala, não, aquele tubulação tem um escoamento unidimensional. Quer dizer que na seção transversal dele, as velocidades vão ser constantes. Tá? Então, deixa eu só comentar isso com vocês, o seguinte, porque a engenharia, pessoal, ela procura imitar as condições da natureza. Em algumas situações, para que seja fácil você interpretar a natureza, você tem que fazer algum ajuste, né? Fazer algumas hipóteses, alguns ajustes, que vão dar um resultado satisfatório, principalmente para nós engenheiros. Porque se você for fazer uma instalação e desejar que o resultado seja equivalente a um laboratório, essa obra não acaba nunca. Né? Então, a engenharia é isso. É estabelecer critérios, situações hipotéticas, para você poder fazer um dimensionamento, um cálculo, uma seleção de um motor rapidamente. Né? É isso que nós temos que colocar na cabeça. Aqui ele está falando aqui, ó, as propriedades variam em relação, deixa eu pegar aqui, ó, a uma única coordenada, que é o x aqui, ó, né? Então, a propriedade varia aqui. Aqui ela vai ter mas o resto é tudo, nessa seção é tudo igual. Nessa outra seção é a mesma coisa. O que varia é a distância, né? O quanto percorreu na tubulação. Então, é o escoamento voltando aqui, ó, unidimensional. Então, ele diz aqui, ó, esse modelo é bastante utilizado em situações em que valores médios das propriedades dos fluidos são relevantes para a análise do projeto. Cadê o Edgar? Saiu de novo? Né? Então, os valores médios são importantes para a gente aí. Como no cálculo do número de reinos do escoamento, em que precisamos saber qual é a velocidade média do escoamento. Lá no número de reinos, na hora que a gente põe o V, lá a gente coloca a velocidade média. Né? Ó, se tivéssemos um escoamento para o qual precisássemos de duas ou três coordenadas, né? Como é que a gente faria? Né? A variação da velocidade do fluido por uma função de duas coordenadas x e y tem se o escoamento é bidimensional. O que ele está falando aqui? Ó? Você tem aqui, ó, a velocidade vai variar em x, ó, no eixo x. E nota aqui, ó, como aqui tem um perfil parabólico, e vai variar no eixo y. Então, aí, né? Então, nós temos duas dimensões com propriedades do fluido variando. No y, que é o comprimento da tubulação, e o y, né? Que é a seção transversal da tubulação. Pegando aqui, ó, nós temos aqui a velocidade no centro da tubulação, ó, é a maior. Ó, aqui as setas azuis, ó, no centro é a maior. E a velocidade que está aqui, ó, a velocidade que está junto à tubulação
é zero. Ó, a velocidade do fluido em contato com a tubulação é zero. Então, aí temos ó, o unidimensional e o bidimensional. Né? A diferença, né? Vocês observam, não sei se dá para ver as setas azuis aí, indicando o movimento do fluido. Né? Unidimensional, as velocidades são iguais na seção. E o unidimensional você tem uma variação da velocidade média e no centro da tubulação a velocidade é maior. Aí nós temos o conceito de vazão volumétrica, que nós já até usamos no começo da aula, né? É o volume, a variação de volume. O volume, essa é a representação, tá? Internacional de vazão volumétrica. Né? Olha aqui, o que é é o volume de fluido que cruza uma seção do escoamento pelo tempo t. Você tem uma tubulação lá, ó. O volume de fluido que cruza essa seção aqui, ó, no determinado tempo t, nós chamamos de vazão volumétrica. A vazão volumétrica é o volume dividido pelo tempo. Simples, né? Ah, o William Lima querendo entrar. O Edgar, está caindo muito, é isso? Sim, tá desconectando. Alguém tá tentando me ligar e tá bagunçando aqui o negócio aqui. Entendi. Não, só para ver se está instável a conexão. Não, mas é a minha mesmo. É a tua? Aqui na cidade, né? Tá meio bagunçado desde ontem. Tá. E a velocidade média, pessoal, você tem lá, né? Não falei que no extremo, junto à tubulação, é zero. Né? No meio é a velocidade máxima. Então, a velocidade média é V0 dividido por 2. É a máxima dividido por 2, certo? Que essa é a velocidade média. Velocidade média do escoamento. Professor, eu já prevejo derivada e integral aí. Isso se aplica bastante nesse tipo de escoamento, né? Sim, bastante. Exatamente. Vamos lá. Equação da continuidade para regime permanente. Né? O regime permanente não existe variação das propriedades. E aí nós temos a lei da conservação da massa. Que a massa que entra é igual à massa que sai. Meio tranquilo, né? Que é a lei da conservação da massa, né? Uma equação de continuidade para regime permanente. As vazões máximas de entrada e de saída, né? Então, você tem que a vazão máxima de entrada, né, é igual à vazão máxima mássica de saída. Se você multiplicar pela massa específica do fluido de escoamento, né, multiplica pelos dois lados, né, você multiplica o mesmo valor, né? Se você multiplica o mesmo valor dos dois lados da igualdade, não altera em nada a igualdade, certo? Aí você tenta, então, chega a essa conclusão que a vazão volumétrica, né,
é igual também, né? A vazão volumétrica é igual, né? Fazendo a conta, essa equação aqui, né? Ah, tem uma conta aqui. Ó, ah, agora que eu vi aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Tem essa tubulação e tem essa transição cônica aqui, ó, né? E tem essa velocidade aqui, ó. Não, agora eu pensei que, né? É isso mesmo. Está pedindo aqui em 2. Tá? Então, ele tem essas duas velocidades, né? E está pedindo qual é a velocidade média aqui em 2. Ele tem aqui a velocidade em 1, a área da seção 1, a área da seção 2, né? Daí ele tem a massa específica também que foi dado aí, né? Só ver se usa isso aqui. Ele fala, especifique a velocidade média em 2. Aí nós vamos usar a equação da continuidade, né? Vamos usar essa equação da continuidade. Nós vamos usar aqui a vazão, né? Como é dado vazão volumétrica aqui, ó, velocidade, né? Nós podemos usar o seguinte, ó. Eu vou fazer em outro lugar. Fenômenos de transporte. Não, vamos fazer aqui mesmo, vamos esticar daqui. Então, vamos limpar aqui. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular a velocidade em 2 aí, sabendo, nós temos aqui que a vazão, né? Vamos ver aqui, ó, que ele usou aqui, ó. A vazão volumétrica em 1 é igual à vazão volumétrica em 2. Né? Nós sabemos que a vazão, pessoal, ó, é o volume pelo tempo, não é? A vazão volumétrica. Não é? E nós sabemos, então, também, que se eu pegar a velocidade e multiplicar pela área, dá também a vazão. Né? Aqui é o volume, né? E aqui é a velocidade média. Né? Certo, pessoal? Estão entendendo aí? Né? Sim. Ó, então, deixa eu deixar claro aqui. A vazão pode ser
escrita de duas formas. Volume pelo tempo, que é igual a velocidade vezes a área, né? A velocidade vezes a área da seção transversal. Né? Então, você pode guardar isso daqui já, anotar no canto aí que vai cair em prova com certeza. A vazão também é a velocidade vezes a área. Né? E pela lei de conservação de energia volumétrica, né? Lei de conservação de massas de energia, nós vamos ver na próxima unidade. Nós temos que a vazão em 1 é igual a vazão em 2. E aí eu sei que a vazão é a velocidade vezes a área. Então, se é igual. E daí eu vou fazer, então, ó, a velocidade média em 1 vezes a área de 1 é igual a velocidade média em 2 vezes a área de 2. Isso nós já temos, pode substituir. Isso nós já temos, pode substituir. Isso nós já temos, pode substituir. Aí você calcula essa daqui. Né? Então, quanto vale V1? Vale 1 metro por segundo. Está aqui. Área 1, 0,001, que está aqui. Isso é igual a VM2. Nós queremos achar. Área 2, está aqui. É 0,0005. Aí, eu vou subir aqui, ó. Vou fazer essas contas aqui, né? E achar VM2. Então, VM2 vai ser igual. Ó, vou passar o 0,005 para o lado de lá, dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ser 0,01 dividido por 0,0005. Quanto dá essa conta aí, pessoal? Professor, faltou um zero ali no 0,01. Ah, verdade. Obrigado. Dá 2 metros por segundo. 0,01. Então, o resultado são 2 metros por segundo. Né? Então, o que nós usamos aí, pessoal? A lei da conservação da massa. Ele fala aqui, ó, o volume que passa aqui, a vazão que passa aqui, é o mesmo da vazão que passa aqui. Né? Então, a vazão em 1 é igual a vazão em 2. Certo? Sempre volto reforçando aqui para vocês, ó. Vou escrever aqui, ó, para guardar mesmo aí, ó. A vazão é o volume pelo tempo, pelo ΔT, pela variação do tempo, né? Que é igual também a velocidade vezes a área da seção transversal do tubo. É uma formulinha bem fácil de deduzir, isso é coisa simples. Mas pode saber decor, já pode dar um decor nisso daqui, ó. Professor, e esses dados do peso específico e da gravidade, a gente vai usar para alguma coisa? Aqui não, nesse exemplo não. Nesse exemplo não precisa.
Mas se você quisesse fazer a vazão máxima, também você poderia fazer. Mas não necessita, não é necessário porque nós descobrimos que a vazão volumétrica também é igual, tá? Pela teoria aí. Certo? Vamos dar seguimento. Qual é a vazão volumétrica? Vocês vão fazer, cara, eu não vou mexer. Senhores membros, né? Qual a vazão volumétrica de um escoamento com velocidade média de 10 metros por segundo através de uma tubulação de diâmetro igual a 10 centímetros? Então, vou só, né? Então, a vazão, né? Ele deu a velocidade, então nós vamos usar a fórmula. Vazão é igual a V vezes a área, que é a velocidade média, né? A área. Como é que eu calculo a área de um tubo, pessoal? Engenheiro, como é que eu calculo a área de um tubo? A área da, né? A área da seção interna do tubo. Diâmetro A, vezes π. ó, é π d ao quadrado sobre 4. Ou é d, ó, como d é o diâmetro, então é d. Agora, se fosse o raio, seria πr ao quadrado. Né? Então, vocês vão lá e observem que a velocidade está em metros por segundo, então está em metros, e o diâmetro dado está em centímetros. Então, você precisa converter esse diâmetro para metros. Certo, engenheiro? Então, vamos achar. Ó. Já fizeram? Não, né? Já, professor. Quanto deu? 0,78 metros cúbicos por segundo. Alguém mais deu isso? Edgar deu esse valor? Marcos? Olavo? Tô fazendo. Tá. Vamos dar mais um tempinho para todo mundo aí. Ainda não cheguei numa conclusão aqui, professor. Tô vendo ainda. Vai para cima aí. Todo mundo vai se esforçando aí, galera. Eu dei as duas equações. Ó. A gente vai usar essa. Nós vamos usar essa equação que já acha a vazão. Ó. A velocidade é dada e a área precisa calcular. A área é dada por essa equação aqui. Ó. Essa daqui e o diâmetro a gente é dado aqui. Ó. Só que está em centímetros, você precisa passar para metro.
Vamos ver se tem alguém falando aqui. Eu não fiz errado, deu 1.3, professor. Tá. Vamos fazer, né? Isso. Então vamos lá. Área. Calcular a área. Ó, a área da tubulação. Então, a área vai ser igual a π, o diâmetro você pega o 10 e divide por 100. Dá 0,1 metro. Então, vai dar vezes 0,1 metro ao quadrado, né, por 4. Vamos lá. Vai dar 0,0079. 0,0079 79 unidade, metro quadrado, né? metro quadrado. Aqui, metro quadrado. Então, todo mundo deu isso? Tá. Agora vamos achar já a vazão. É a velocidade de 10, Dividido. não, vezes, né? Ah, é. Vezes 0,0079, Ah, tá. Eu fiz o contrário, eu dividi. Tá aí o erro. né? Que deu 0,079, né? Metros por segundo. Então, nesse caso, não sei, o mais próximo seria C, professor. É isso? É. É. Bom, mas mesmo assim, não daria arredondado. Eu acho que a apostila tá errada. Então, vamos ver aqui, ó. Não, mas Isso. a C está dizendo que seriam 78,5 litros por segundo, não metros. Então, vamos lá. É, tá certo. É isso que Pô, eu não estava é conseguindo captar isso. A C vai me parecendo a mais próxima, porém, como está como litros por segundo, aí eu me embananei um pouco aqui. então, no Então, caso, se é ele a E. seguir a norma, seria E. Sim, Teoricamente, a E me parece mais mesmo. mas o É que foi valor Então, o que lá eu mas tem espera encontrei. aí. Só que tem uma Né? casa a mais. Ó, aqui, ó, Aí, um no caso, a detalhe, apostila né? pode estar errada. A vazão é metros cúbicos por segundo, né? Isso. Certo? Se eu multiplicar aqui por 1000, ó, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Não tem? Isso. 1000 litros. Então, eu posso, né, colocar no lugar do... Deixa eu apagar ali em cima aquele... Está atrapalhando aqui.
Se eu, no lugar do metro cúbico, eu posso pôr 1.000 litros, não posso? Pode. Então, vai ficar 0,079 vezes 1.000 litros por segundo. Isso vai dar, né? Ó, por 1.000 vem para cá, vem para cá, vem para cá, né? Ó, multiplica por 10, vem para cá. Multiplica por 100, vem para cá. Multiplica por 1.000, vem para cá. Então, daqui, pela nossa conta, está dando 79 litros por segundo, que seria mais próximo da resposta E. Desculpa, da resposta C. Então bate com o que a gente estava pensando mesmo. Porque eu não pensei nessa conversão aí. Ele, com a apostila, mexeu na resposta, né? Vamos ver Ô, também professor, aqui. mas no caso aí tá digitado pela metade aí também, né? Essas casas aí, tá errado aí, né? Não, então, uma hora ele põe 2 casas decimais. Não, o que eu acho, pessoal? Se vocês fizeram uma calculadora, né? Vocês usaram o P corretinho, né? Aqui ele deve ter usado 3,14, né? Foi, na verdade, na calculadora dá 78,5, certinho. Né? Então. Aí na resposta está correto. Então tá correto aqui. Vocês entenderam por que é a C? Sim. É porque teve a conversão. Mas foi o que eu disse no começo, né? A mais próxima é a C, né? Porque ele está vendo? Não é só o valor numérico. Nós não temos que só ver o valor numérico e tentar achar aqui o número. Nós temos que ver também a unidade, né? Você vê que daí, ó, em metros cúbicos por segundo, deixa eu pagar só aqui, ó. Em metros cúbicos por segundo, tem esse, deixa eu pegar aqui. Mas, professor, a vazão, ela segue a sistema internacional? Segue. Usar litro é uma coisa do dia a dia, do cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Agora, do cálculo de engenharia, programa de cálculo, é metros cúbicos por segundo. Ó, aqui tem metros cúbicos por segundo e aqui também tem, ó. Então, 0,079 metros não bate nem com esse, ó, nem com esse e nem com esse. Daí sobrou centímetros cúbicos por segundo, que não é também. Porque é 7, nós já vimos que é 7 alguma coisa. Ó. Então, deve chegar, você está vendo, sem resolver nada, a gente já chega à conclusão. Então, provavelmente é esse. Então, vou converter para litros, vou pegar o metro cúbico e converter para litro. Para converter o metro cúbico para litro, é multiplicar por 1.000. Foi o que nós fizemos aqui. Multiplicamos por 1.000 e chegamos nessa resposta C. Certo, pessoal? Você vê quanto conceito tem numa atividade aí. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa aí, Lavo? Não, tá ótimo, professor. Aí a gente usou o arredondamento. Então, na verdade, o arredondamento para chegar no 78,5. Então, sempre você vê que daí a gente tem que procurar fazer as contas no máximo com 2 decimais, né? Porque ele está dando Na aqui... verdade, o 78,5 é usando todas as casas. Mas aqui ele só pôs uma, né? Usando 6 casas. Eu refiz a conta agora usando 6 contas. Eu estou na calculadora Cássio, não sei se todo mundo está usando dela. Se usar 6 casas depois da vírgula, ela bate exatamente 0,078540. Entendi. Aí ele Isso arredondou mesmo. E o pi que para você usou? 78,5. Você usou o pi da calculadora? Não, mas eu
eu expandi ele. Eu coloquei o pi da calculadora, mas eu coloco igual. Então ele dá 3,141593. E aí eu multipliquei pelo diâmetro e fiz 0,1, já fiz direto. E elevei ao quadrado, que dá 0,311416 e dividi por 4, que dá 0,007854. E multipliquei por 10, que aí dá 0,78540. Aí sim, aí bate com as 6 casas decimais. Eu alterei aqui, porque senão ele faz o arredondamento no automático, né? Dependendo do nível da precisão, a gente nunca ia acertar esse número mesmo. Não, exatamente. Exatamente. Aí eu refiz, bateu com EAC Senão não mesmo. batia nunca, né? Essa é a Não, verdade. tem que tomar cuidado com essa questão aí de quantidade de casas para fazer uma precisão mais próxima, né? Aham. Então vamos para o... Alguém quer falar alguma coisa? Pode seguir aqui? Ok. Ok. Aí está a resolução da apostila. É isso mesmo. E aqui tem esse daqui, ó, que vocês vão me entregar. Qual o tempo necessário em minutos? Olha, tá vendo? Aqui está em segundos, ó. Opa, peguei a minha caneta de ponta. Oh, falho a hora de mentir. Qual o tempo necessário em minutos? Está pedindo o tempo em minutos para o enchimento completo de um reservatório com capacidade de 3.000 litros, considerando uma vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo. Esse daí vocês vão me apresentar na próxima aula. Aqui na aula aqui. Valendo? Ok. Tá bom? Já fiz, professor. Pode falar, não? Ou deixa a pessoa mandar? Ah, não, deixa mandar, né? Senão vai dar No problema. coração, hein? Então, por hoje é só, pessoal. Ah, não, tem mais umas coisas aqui, cara. Espera aí, tem mais umas coisas Beleza, pra você professor. Aqui, ó. Aqui, ó. Calcular o tempo que levará para encher um tambor de 214 litros é para fazer em casa também esse, pessoal. Sabendo que a velocidade de escoamento do líquido é 0,3 metros cúbicos por segundo. E o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 30 milímetros. Né? Professor, você pode voltar no outro slide lá do exercício, rapidinho? Esse. Isso. Obrigado, professor. E aí tem esse aqui. Esse também é para entregar para o senhor, né? É também para entregar esse daqui. Vou fechar. Então, por hoje é só, pessoal. Beleza, falou, professor. Boa noite aí, boa noite a todos aí. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Como eu fiquei, acho que 1 ou 2 aulas sem conseguir acompanhar